Olá, essa é a história do Joãozinho, o caçula de uma família. Essa família morava muito longe da cidade e eles tinham uma técnica incrível para colocar o nome nos seus filhos. Quando o primeiro filho nasceu, eles viram ali um pedacinho de pau e colocaram o nome do primeiro filho de Paulo, fazendo referência àquele pedacinho de pau que tinham achado. Quando o segundo filho nasceu, eles viram uma chave e colocaram o nome do segundo filho de Chaves, bem sugestivo. O terceiro e último filho nasceu. E quando esse último filho nasceu, eles viram ali na frente da casa uma pedra. E qual é o nome do terceiro filho? Acorda, Pedrinho! Não, se você pensou Pedrinho, você errou. O nome do terceiro filho era João. Isso mesmo! Lembra que eu falei no começo da história que essa é a história do Joãozinho, o caçula de uma família? Se ele era o caçula, e esse é o último filho, o nome dele era Joãozinho. Mas calma, antes que você fique com raiva de mim, deixa eu me apresentar. Meu nome é Rodrigo Monsil, eu sou especialista em comunicação criativa e mágico profissional. E eu comecei contando essa história para te mostrar que a maioria das pessoas, as milhares de pessoas que já viram esse experimento nas minhas palestras e nos meus treinamentos, respondem também a maioria que o nome é Pedro. Por que elas pensam assim? Porque o contexto muitas vezes não faz tanta diferença quanto a história. Então as pessoas se prendem à história e acabam esquecendo do contexto. Isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é comunicação assertiva, que é você estar ligado em tudo que está acontecendo, tanto na história quanto no contexto. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa palestra show com mágica. A comunicação ela sempre foi importante no mundo corporativo, porém, depois que a pandemia começou, essa importância aumentou cada vez mais. Prova disso é o número de empresas que fecharam, o número de empresas que cresceram na pandemia, o número de relacionamentos que acabaram também na pandemia, ou seja, a comunicação está ligada diretamente com tudo isso e eu vou explicar. Isso também reflete na forma com que a gente aprende e evolui. Olha só essa palestra, por exemplo, uma palestra online. Talvez antes da pandemia você nunca tinha assistido uma palestra online ou poucas vezes. Isso é comunicação também. Por que muitos vídeos, muitas aulas, principalmente quem teve que estudar em casa, os filhos ou você mesmo, sentiu uma certa dificuldade em estudar em casa? Porque às vezes o professor, na melhor das intenções, o professor ele tem conteúdo, ele sabe o que ele tem que explicar, tá tudo aqui dentro. Mas na hora de transmitir para uma câmera, na hora de transmitir para um celular, a comunicação não é assertiva. A pessoa lá do outro lado não entende. Então, para a gente começar, nós temos que entender o seguinte: comunicação não é aquilo que eu falo. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Se eu faço essa palestra para vocês, linda e maravilhosa, falando em chinês, se você não entende uma palavra em chinês, não rolou comunicação. Mesmo que eu fale chinês perfeitamente, porque comunicação não é só você emitir, mas principalmente como que você recebe. É por isso que muitas empresas faliram, porque elas não conseguiram se comunicar com seu público nesse período turbulento da pandemia. Muitas empresas cresceram porque elas souberam criar oportunidades durante a pandemia. E os relacionamentos? O que tem a ver os relacionamentos com comunicação, Rodrigo? Na pandemia, os casais foram obrigados a ficar mais tempo juntos. Casais, namorados, noivos ficaram mais tempo juntos. E ficando mais tempo junto, você conversa mais, você troca mais ideia. E nesse ficar mais tempo junto, você acaba encontrando às vezes algum defeitinho ou aquilo que você já não gostava vai ficando cada vez maior, até que chega um momento que fica insuportável e o relacionamento acaba. Falta de comunicação assertiva também. Mas então vamos entender. O que é comunicação assertiva? Para entender exatamente o que é comunicação assertiva, eu criei um método aqui que se chama comunicação AD. Esse pilar de comunicação, ele é baseado em três coisas: comunicação assertiva, comunicação direta e comunicação externa. E nós vamos falar desses três pilares aqui, nesses minutinhos que nós vamos ficar juntos. Preparados? Definindo então o que é comunicação assertiva. Comunicação assertiva é você falar de forma clara. Segundo, falar sem agressividade. E terceiro, pensar no outro. Explicando um pouquinho melhor, falar de maneira clara é você falar de uma forma que a outra pessoa entenda. Eu posso ser formado, pós-graduado, ter mestrado, estudado fora do país, ou seja, eu tenho um vocabulário muito rico, eu sei falar palavras difíceis, eu sei usar termos técnicos, mas aí eu vou conversar com alguém que não tenha o mesmo conhecimento que eu, que não tenha a mesma formação que eu. Ou eu vou conversar com uma criança, vou conversar com um adolescente, vou conversar com o meu chefe, vou conversar com um subordinado. São pessoas que têm características diferentes da minha. Se eu falo apenas da forma
forma que me agrada, falando difícil, usando termos técnicos, pode ser que essa comunicação não chegue de maneira clara para outra pessoa, e a outra pessoa não vai entender perfeitamente o que aconteceu. E às vezes, se for um subordinado, por exemplo, ele vai ficar com vergonha de falar que não entendeu, ou apenas para você parar de falar e falar assim, não, beleza, eu entendi, mas na verdade não entendeu nada, e aí nós temos um grande problema. Quando a comunicação assertiva não acontece, vários outros problemas são decorrentes disso. Então o primeiro passo é você falar de uma maneira clara. Segundo, falar com paciência, com calma, sem agressividade. O que é falar sem agressividade? Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está estressado, rotina, cansado, e a gente acaba descarregando isso na outra pessoa, na hora que a gente vai dar uma instrução, na hora que vai chamar atenção, vai dar um feedback, a gente acaba descarregando toda aquela agressividade que está aqui dentro na nossa comunicação. Então, comunicação assertiva é você tomar cuidado de não fazer uma fala agressiva. E como que a gente faz isso? Fala de maneira clara e não de forma agressiva? Pensando no outro. Quando você pensa na outra pessoa, nós colocamos em prática a empatia. Empatia é você sentir conforme a outra pessoa sente. É muito difícil você se colocar no lugar de outra pessoa. Imagina que eu sofri bullying quando eu era criança. E agora que eu cresci, eu me resolvi e o bullying não me causa problema nenhum. Mas uma outra pessoa que sofreu bullying, para ela aquilo machuca. Como que eu vou me colocar no lugar daquela pessoa se a dor que ela tem eu nunca senti? Ou se a dor que eu tenho aquela pessoa nunca passou? Então é muito difícil. Agora, quando você sente como a outra pessoa sente, fica mais fácil, porque todo mundo já sentiu raiva, já sentiu alegria, já sentiu momentos legais, já sentiu cansaço. Então quando você vê uma pessoa que está estressada, é só você sentir com você. Quando você ficou estressado, o que você queria? Você queria alguém te perturbando na sua cabeça? Você queria ficar em silêncio no seu canto? Aí fica mais fácil de você sentir o que a outra pessoa está sentindo. E comunicação é isso. Eu estou me comunicando e eu tenho que perceber. Será que as pessoas ali do outro lado estão entendendo o que eu estou dizendo? Tanto que eu faço palestras presenciais já há mais de 14 anos no Brasil todo. E eu adoro fazer palestras presenciais porque eu consigo ver essa resposta do público imediatamente. Diferente de um vídeo, que eu só vou saber se você gostou ou não se você deixar um comentário. Se você for lá nas minhas redes sociais, no @RodrigoMonsil, e me falar que você gostou, que você não gostou. Eu não tenho esse feedback imediato. Comunicação é isso. Quando você pode ter um feedback imediato, é muito legal. Mas o que eu quero te deixar agora é esse primeiro lembrete aqui da nossa palestra de hoje. Comunicação não é o que eu falo. Comunicação é o que a outra pessoa entende. Então, fale da maneira clara que as pessoas possam entender e se preocupando sempre com a outra pessoa. Quando a comunicação não é clara, acontece a mesma coisa que acontece naquela brincadeira do telefone sem fio. Você já fez? A pessoa fala uma coisa aqui, daí vai passando para um, passando. A hora que chega lá no final, a pessoa já entendeu algo totalmente diferente. Aonde que a comunicação se perdeu? Foi se perdendo no meio do caminho, um pouquinho de cada vez. É esse cuidado que nós temos que tomar. Bom, eu falei que eu era mágico, né? Sou mágico ainda. E eu tenho aqui um baralho. Várias cartas, um baralho completo aqui com 52 cartas diferentes. Eu vou pegar uma carta dela, só que antes de pegar uma carta, eu vou usar também uma carteirinha de plástico transparente. Ó, isso aqui é um porta-cartas transparente que a gente usa para guardar cartas. Então, vou escolher aqui uma carta, pegar aqui, ó, o 5 de copas, o 5 de coraçãozinho, e vamos guardar aqui dentro dessa carteirinha. Vamos pegar ele aqui agora e colocar ele aqui dentro. Então, vamos colocar aqui. Pronto, e como a carteirinha é transparente, a gente vai poder ficar vendo ela o tempo todo. Então, aqui temos os 5 de copas. O que é uma comunicação assertiva? É você enviar sua comunicação e ela chegar até o outro lado exatamente da forma como foi emitida. O que é falha de comunicação? É quando você emite algo e as outras pessoas não entendem da forma correta. E aí sabe o que acontece? É como se 5 de copas, num passe de mágica, na nossa frente, simplesmente fosse se transformando bem devagar em um 10 de espadas. Agora uma carta totalmente diferente no seu valor, na sua cor, se transforma na nossa frente. Esse é o problema da falta da comunicação assertiva, porque a gente acaba perdendo o mais valioso, que é a nossa comunicação. Falamos então sobre assertividade, sobre falar de maneira assertiva. Agora vamos para o segundo pilar do nosso método ADE, que é o D de direta. Comunicação, ela precisa ser direta. E como a gente faz uma comunicação direta, sem rodeio, sem ficar enrolando? Sabe aquela pessoa que enrola um monte para falar uma coisa que era tão simples? Pois é disso que a gente vai falar. Para você ter uma comunicação direta, é necessário 2 pilares bem básicos: saber falar e saber ouvir. Daí você pode pensar assim, pô, Rodrigo, isso aí eu sei como é que faz, né? É só falar e é só ouvir. Não é apenas isso.
Existe uma diferença muito grande em você simplesmente falar e você comunicar, entre você escutar e você ouvir. Escutar entra por aqui, sai por aqui. Ouvir é quando entra por aqui e vai para o seu coração, vai para a sua mente, você guarda aquilo de uma maneira intensa. Quantas vezes a gente está no celular tão concentrado que a gente até escuta que tem alguém falando com a gente, mas não ouve, não guarda aquilo no coração. Então, nós temos que saber ouvir para acontecer uma comunicação direta e principalmente saber falar. Saber falar até que é a parte mais fácil, porque todo mundo gosta de falar. Se eu falar para você qualquer tema, você vai ter uma opinião sobre isso. Agora, saber ouvir é que tá o probleminha. Porque as pessoas hoje estão muito carentes de ouvir, de serem ouvidas. Tanto que os números de depressão, ansiedade cada vez aumentam mais, porque as pessoas querem colocar para fora as suas dores, os seus sentimentos, os seus pensamentos, mas não encontram pessoas para ouvir. E quando encontra alguém, a pessoa fala assim, isso aí é frescura, isso aí é gracinha, não, isso aí eu não tenho tempo não, você vai fazer alguma coisa lá que agora não tem tempo para ficar ouvindo essas conversinhas não. E as pessoas se calam, porque não encontram pessoas para ouvir. Então essa é a habilidade mais importante do ser humano e a mais valiosa, que é você saber ouvir. Então toda vez que você for passar comunicação para alguém, que você for falar, fale. Daquele jeito que a gente já conversou, de maneira clara, sem agressividade, pensando no outro. Quando você for ouvir, ouça de verdade. Para de fazer o que você está fazendo. Vai conversar, vai brincar com seu filho, desliga o celular, coloca o celular no bolso, dá atenção, ouve o que está falando para você. Vai conversar com o marido, vai conversar com a mulher, com o namorado, com o chefe. Olha para a pessoa e ouve de verdade. Quando você para ouvir, você assimila muito mais isso. Nas palestras presenciais que eu faço uma dinâmica que se chama dinâmica da escutatória, onde a gente faz exatamente isso e a pessoa precisa ficar 1 minuto ouvindo outra pessoa. E é impressionante a dificuldade que as pessoas têm em ficar 1 minuto apenas ouvindo. Começa a colocar isso em prática, começa a ouvir as pessoas de verdade. E você vai ver como que a comunicação vai ficar muito melhor, como que você vai entender muitas vezes coisas que pareciam complexas, vai começar a entender de primeira. A simples habilidade de saber falar e saber ouvir já transforma tudo. Se liga então no nosso segundo lembrete. O melhor idioma para aprender é o do nosso próximo. O melhor idioma para se aprender é o idioma do nosso próximo. Você pode aprender inglês, pode aprender espanhol, pode aprender japonês, mas o melhor idioma para você aprender é o idioma do seu próximo, daquela pessoa que você conversa todo dia. Eu sei que trabalho em equipe não é fácil. Tem pessoas que você olha, fala bom dia, e a pessoa fala bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, que maravilha. E tem aquela pessoa que quando ela chega no trabalho e fala bom dia, você olha para ela e pensa, misericórdia. Ai meu Deus, me dá paciência, né? Que eu não perco meu réu primário com essa pessoa. Você fica pedindo paciência, porque se der força você arrasta a cara da pessoa no asfalto, mas não pode. Eu sei que trabalhar em equipe não é fácil, mas quero te dizer uma coisa, você não precisa andar de mão dada com todo mundo, dar beijinho, levar para tomar café na sua casa. Tá tudo bem acontecerem atritos, porque é o atrito que faz a nossa vida funcionar. Só que dentro do ambiente de trabalho existe algo que se chama respeito e diálogo. Porque da mesma forma que você acha alguém insuportável, chato, irritante, que você não suporta nem a voz daquela pessoa, tem alguém que pensa a mesma coisa de você. Pois é, e tá tudo bem. Como eu falei, você não precisa morrer de amores por todo mundo, mas existe respeito, existe diálogo. Se eu preciso trabalhar com aquela pessoa, mesmo que eu não goste dela, eu tenho que olhar para aquela pessoa e entender que ela também está lutando pelo pão de cada dia, assim como eu estou. Que ela quer ser respeitada, assim como eu quero ser respeitado. Que ela não quer ficar ouvindo baboseira, ela não quer que alguém chegue falando de qualquer jeito, assim como eu quero ser respeitado no meu ambiente de trabalho. Por isso, aquilo que você não quer para você, você não faz para o outro. Sinta como o outro sentiria. Empatia, lembra? Pois é, trabalhar em equipe não é fácil. Saber ouvir uma pessoa que você gosta é fácil. Agora, saber ouvir alguém que você não vai muito com a cara, dá aquela vontade de ficar rebatendo, de ficar falando, de bater de frente, de não levar desaforo pra casa, de engolir sapo, né? Por isso nós temos que aprender a falar, escolher as palavras, falar com sabedoria, porque você está fazendo para você mesmo. E também saber ouvir uma repreensão, saber ouvir um elogio, saber ouvir um comentário, isso é muito importante. O processo de comunicação, ele funciona mais ou menos dessa forma assim, ó. Tá vendo aqui essa carinha toda brava? Então, esse primeiro emoji aqui é um problema. Você tem um problema e precisa resolver. E aí você comunica esse problema. Fala, ó, pessoal, temos aqui um problema, precisamos chegar numa solução. Aí vocês investigam, vão lá e encontram uma solução. Encontrar essa solução, a gente precisa ver se é a melhor solução mesmo, se não tem uma outra opção, se não tem uma outra ideia melhor. Aí a gente faz a análise do feedback dessa solução. Viu que aquela era a melhor solução? Pronto, nós temos um problema resolvido.
Esse é o processo da comunicação. Começa com um negócio bem crítico e ele vai melhorando quando a comunicação é clara, quando ela é assertiva. Quero fazer uma experiência com você agora. Tá vendo esses 5 emojis aqui? Eu quero que você coloque o seu dedo em cima do primeiro emoji que tá aqui, ó, a carinha de bravo, tá bom? Se você estiver longe do celular ou do computador, não consegue colocar o dedo aqui em cima, então foque a sua atenção no primeiro emoji, ok? E toda vez que eu falar troca, você vai trocar pro próximo emoji. E quando eu falar troca de novo, você vai trocar ou pra frente ou pra trás. Aí você escolhe, tá bom? Toda vez que eu falar troca, você tem que sair do lugar onde você tá e ir pra bolinha que tá ali do lado, tá bom? Então vamos lá. Dedinho aqui em cima do primeiro emoji, vai lá, troca, mais uma vez, troca e mais uma vez, troca. Pronto, foca nesse emoji que você tá aí com o dedo em cima, que você tá com a atenção nele aí. De uma coisa eu sei, que o seu dedo, a sua atenção não está em cima do primeiro emoji e nem em cima desse aqui, ok? Mais uma vez, troca. Isso, agora eu sei que o seu dedo não está em cima desse emoji aqui. E uma última vez, troca. Pronto, agora deixa eu pensar, deixa eu ler aqui os seus olhos, os seus pensamentos, e eu acredito que nesse exato momento a sua atenção, o seu dedo está nesse emoji aqui. É isso mesmo? Se eu acertei, depois vai lá nas minhas redes sociais, no @Rodrigo Monsillo no Instagram e me fala lá se eu acertei ou não. Tira um print da tela, tira uma foto aí e me diz se eu acertei ou não. Mas esse emoji aqui é o que a gente tem que fazer, é o que a gente tem que colocar em prática. Comunicar. Comunicação é vida, comunicação abre portas. Oportunidades na nossa vida são como portas fechadas e a chave está na nossa mão. E às vezes a gente escolhe colocar a chave no bolso ou abrir a porta. O problema é que quando a gente coloca a chave no bolso, muitas pessoas perdem as oportunidades, guardam as suas oportunidades, não aproveitam e depois reclamam. Ah, porque eu não tenho oportunidade, porque a empresa não dá vaga pra mim, não dá oportunidade pra eu crescer, porque outra pessoa que entrou muito pouco menos tempo do que eu já tá crescendo e eu tô aqui no mesmo lugar. As oportunidades existem pra todo mundo. O problema é que às vezes a gente não demonstra o interesse. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Vamos aprender agora como você dar e receber um bom feedback. Você deve achar assim, isso aí é simples, né? É só você falar ali as coisas que podem melhorar, os pontos de melhoria, é só você saber ouvir também o que a pessoa fala. Não é só isso não. Vamos aprender então primeiro, como dar um bom feedback. Primeira coisa, você precisa ser breve. Assim que você sentir a vontade, a necessidade de dar o feedback para alguém, já faz o quanto antes. Não é para você sair correndo na hora, largar tudo e lá fazer não. Mas não fique esperando muito tempo, senão as informações vão esfriando, vão saindo da sua cabeça e aí você não vai dar um feedback de qualidade. Já deve ter acontecido com você, ou você já conhece alguém que foi te contar alguma coisa e falou assim, nossa, tinha mais uma coisa que eu tinha que te falar, Rodrigo, mas eu esqueci. Ou você já passou por essa situação também, né? Pois é, se você deixa passar muito tempo, as informações vão indo embora. Por isso, dê o feedback o mais breve possível. Segundo, sempre que você der um feedback, dê uma solução também para aquilo. É fácil você reclamar de algo. Ah, não gostei da sua roupa, do jeito que você fala, do jeito que você anda, do jeito que você apresentou aquele projeto, do jeito que você conduziu aquela reunião. Tá, mas e daí? Isso é fácil. É fácil você arrumar problemas no que a outra pessoa fez. Toda vez que, isso eu falo para as pessoas que trabalham comigo, para os meus alunos quando eu dava aula na escola de circo, que é o seguinte: sempre que você surge com um problema, tá tudo bem, é válido, mas também ofereça uma possível solução. E a gente vai estudar aquela solução, porque às vezes a pessoa que você está repreendendo, que você está dando feedback, ela não tem a mesma visão que você, não tem a mesma experiência que você. E às vezes para você é muito claro a solução, mas para outra pessoa não. Por isso, vai dar um feedback, dá uma solução também. Ajuda a pessoa, por que você não fala com fulano de tal? Por que você não tenta fazer assim? Você quer que eu te ajude nessa parte? Ofereça, mostre que você não está ali apenas para corrigir, apenas para apontar o dedo, mas para estender a mão também para ajudar as pessoas. Terceiro, pense nas palavras antes de falar. Isso aqui eu quero enfatizar novamente, porque comunicação não é o que você fala, é o que a outra pessoa entende. Pensa nas palavras, tem palavras que podem ser substituídas, que você pode trocar, deixar de um jeito mais doce, mais agradável, para que a outra pessoa entenda exatamente e a comunicação aconteça. Sabe por quê? Se você dá um feedback de uma forma agressiva, de uma forma violenta, de uma forma apenas cobrando, pode ser que a outra pessoa não goste daquilo e fala assim, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada, eu não vou mudar nada, não gostou, faça do seu jeito então. E aí a pessoa vai ficar revoltada e em vez daquilo ser algo positivo, o feedback surtiu um efeito negativo. Então, pense nas palavras antes de você falar. Legal, aprendemos então como dar um bom feedback. E como você recebe um bom feedback? Vamos lá também, anota aí. Se você não tem papelzinho e caneta, anota ou tira um print da tela. Primeira coisa, saber ouvir. Quando você vai receber um feedback, saiba ouvir. Para de ficar querendo interferir no meio. A pessoa, Rodrigo, eu queria falar pra você sobre essa forma, aquele jeito que você entrou no palco pra fazer a palestra. Aí eu já entro no meio. Não, mas é que aquele jeito lá eu não faço sempre, é só de vez em quando, é que hoje deu um negócio errado. Para de ficar se desculpando. Essa é a segunda dica. Saiba ouvir
E pare de ficar dando desculpas, arrumando desculpas para tudo que a pessoa fala. A pessoa falou uma coisa, ah não, mas eu tenho uma boa explicação para isso. A pessoa falou outra, não, mas deixa eu te explicar o que aconteceu. Não, apenas escute. Depois você avalia com você mesmo, sentadinho, refletindo sobre aquilo. Será que faz sentido o que ele me falou? Será que faz sentido o que ela me disse? Ou não? Ou será que é coisa da cabeça dele, da cabeça dela? Aí você faz sua avaliação, mas na hora de receber o feedback, para de ficar arrumando desculpas. Isso é você ficar na defensiva. Você já arma um escudo e tudo que a pessoa fala você tenta rebater. Você tenta falar, não, mas não era isso que eu quis dizer, não foi aquilo que eu falei, não, mas não é sempre que eu faço assim, e você fica na defensiva. Não fique na defensiva. Saiba ouvir, não fique na defensiva. E agora, a mais difícil, não leve pro pessoal. É isso aí. A maioria dos feedbacks dentro de uma empresa, elas precisam e tem que ser do seu profissional, daquilo que você fez profissionalmente, certo ou errado. Mas, às vezes, na hora de ouvir um feedback, a gente acaba levando pro pessoal. E fala assim, ah, mas ele falou comigo daquele jeito, porque ele não vai com a minha cara, porque ela não gosta de mim, porque se fosse outra pessoa não ia falar daquele jeito, pra que falar comigo assim? O negócio não é com você, querido, o negócio não é com você, queridona, o negócio é com o seu profissional. Por isso, não leve pro pessoal, entenda que um feedback é pra sua evolução, e como eu disse, a avaliação quem faz é você. Não fique na defensiva, não fique arrumando desculpinha, saiba ouvir e não leva pro pessoal. E por último, agradeça. Opa, como assim agradeça? Agradeça. Quando você recebe um feedback, por mais que ele doa, por mais que seja ruim, por mais que seja tenso você ouvir aquele feedback, agradeça. Quando você agradece, você se coloca à disposição e a outra pessoa que está dando feedback, ela se sente à vontade de falar assim, putz, que bacana, o Rodrigo é legal, é bom explicar as coisas para ele porque ele aceita o feedback, ele aceita a sugestão. Não é aquele tipo de pessoa que você dá o feedback para ela, ah não, tá bom então, beleza. E sai. Não, agradeça. Nossa, obrigado por ter falado isso, daí vai me ajudar muito. Pode deixar que eu vou pensar naquilo que você falou. Agradeça. Isso é bom pra você, mostra humildade, mostra respeito com a outra pessoa que parou de fazer o que estava fazendo. Veio até você, deu um tempo dela pra te explicar, pra te falar alguma coisa, pra dar uma sugestão. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é agradecer, porque ninguém é tão velho que não possa aprender algo novo, assim como ninguém é tão novo que não possa ensinar algo. Por isso, aceite o feedback. Seja uma pessoa mais experiente ou menos experiente, seja uma pessoa mais velha ou mais nova do que você, aceite e agradeça o feedback. Isso é evolução. Anota aí o terceiro lembrete então. O bom líder orienta sem ofender e corrige sem humilhar. Essa é boa, hein? Anota aí. O bom líder orienta sem ofender e corrige sem humilhar. Quando você sabe ter uma comunicação assertiva, quando você sabe dar e receber bons feedbacks, o clima dentro do ambiente de trabalho fica muito melhor. Você evita acidentes de trabalho, você evita problemas de comunicação, você evita atritos desnecessários, porque você soube se comunicar de uma maneira clara, de uma maneira limpa, de uma maneira não agressiva. Cada vez que você faz isso, você cria oportunidades para você mesmo. Como assim criar oportunidades? Sim, oportunidades não aparecem como a gente pensa. Ai, quando que vai aparecer uma oportunidade para mim? Nunca. Quando que as portas vão se abrir para mim? Também não vão se abrir. As portas continuam fechadas para todo mundo o tempo todo. É você que vai conseguindo chaves. Se você faz um curso, é uma chave nova que você tem. Se você faz uma especialização, mais uma chave. Se você faz um treinamento, mais uma chave. Se você evolui com os feedbacks que você recebe, é mais uma chave. Quanto mais chaves você tiver, mais chance de abrir a porta você vai ter. Busque sempre a evolução. Assim como diz o nosso amigo ET Bilu, busque conhecimento. Eu digo para você, busque evolução. A evolução ela é constante. Quando você busca evoluir, você vai criando oportunidades. E mais do que buscar evolução, mostre interesse. É isso mesmo. De nada adianta você receber bons feedbacks, fazer curso, ter treinamentos, ser uma pessoa capacitada, especialista no que você faz, mas você não mostra interesse. Você fica quieto no seu canto e espera que alguém chegue oferecer uma oportunidade para você. Isso não vai acontecer. Mostra interesse. Pessoal, quando surgir uma vaga aí na empresa, uma oportunidade, tô aqui, tô à disposição, tenho vontade de crescer. Mostra que você está interessado. E terceiro, aceite desafios. De nada adianta você mostrar interesse, aí alguém fala, então tá, Rodrigo, eu tenho aqui uma situação para você resolver, você pode me ajudar? Ah, não, mas isso aí não é da minha área, eu nunca fiz isso, e você foge. Tem uma oportunidade aqui para você fazer tal coisa. Não, mas veja bem, eu tô cheio de serviço, agora eu não posso. Aceite desafios. Quanto mais desafios você aceita, mais oportunidades você cria para você mesmo. Por isso, aceite desafios, mostre interesse e evolua sempre. Buscando esses três pilares, a gente consegue
consegue chegar na nossa comunicação perfeita, na comunicação assertiva, na comunicação direta, na comunicação externa com as outras pessoas. Eu consigo dar um feedback, eu consigo receber um feedback. Então, essa é a minha intenção. Espero que a minha comunicação tenha chegado até você de uma maneira clara, sem ser de uma forma agressiva, e que você possa levar não só para o seu trabalho, mas para a sua vida, alguma coisa do que eu falei nesses minutinhos que a gente ficou junto. Porque criar oportunidades é você pegar algo de onde não existe, de onde não tem nada, e com a sua experiência, com a sua dedicação, fazer com aquilo evolua. E que oportunidades apareçam na sua vida o tempo todo. Quando você faz isso, a mágica verdadeiramente acontece. Por isso, muito obrigado pela sua atenção. Até uma próxima. Fica aqui o abraço do Rodrigo Monsil e até a próxima. Abracadabra, pluft!